Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Antes de entrarmos no nosso tema, dando continuidade à nossa série de estudo Compreendendo as Escrituras, eu só preciso pedir desculpa para vocês, porque ficamos 2 semanas aí sem colocar nada no nosso canal, nenhuma postagem. Alguns sabem, eu tive que realizar um pequeno procedimento cirúrgico e por isso não colocamos vídeos, ok? Graças a Deus a cirurgia ocorreu tudo bem, estamos em recuperação. Hoje eu já estou sem o curativo, aos poucos aí vamos recuperando. Obrigado por você ter orado por mim, por ter intercedido, que Deus continue abençoando a sua vida ricamente, tá bom? Amigos, o tema Como Compreender as Escrituras já é a parte 6. Falta apenas 2 estudos para concluirmos essa série. Você tem estudado conosco como interpretar a Bíblia, aprendemos que o método correto é o método histórico, gramatical, falamos do tempo de escrita, da linguagem, do processo de escrita, da inspiração, do papel que envolve eu e você, que é a iluminação, e depois partimos para a prática, utilizando-se então da linguagem profética, quem sabe uma das linguagens mais difíceis, né, para se entender a palavra de Deus. Mas que bom que você tem nos acompanhado, você tem deixado o seu feedback. E eu te faço uma pergunta, está disposto a continuar o estudo conosco? Sim? Então, amigo, vem comigo. Apocalipse capítulo 6. Vamos ler o verso 9 até o verso 11. Este é o tema, o 5º selo, ok? Dentro da nossa proposta de estudos aí. Vamos lá então? Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, igualmente eles foram. Amigos, nós temos várias interpretações erradas relacionadas a este texto. Várias. Qual é o altar? Será que João está falando aqui de almas que estão fora do corpo, clamando então a Deus por vingança, clamando a Deus: Senhor, até quando vamos sofrer? Até quando seremos perseguidos? Seria essa a ideia na cabeça de João, o evangelista, o escritor do livro do Apocalipse? Claro que não. Temos hoje, infelizmente, interpretações erradas relacionadas a esse tema. E sabe o que é triste? Vivenciamos um problema seríssimo no cristianismo. Amigo, o cristianismo de hoje é muito mais espírita do que cristão. Falar que alguém morreu e foi para a glória, falar que alguém morreu e está no inferno é espiritismo. A Bíblia não prega vida após a morte. Ok? A Bíblia ela tem uma posição definida do estado do homem na morte. É bem verdade que temos hoje várias cosmovisões erradas relacionadas ao homem quando morre. Amigo, entenda uma coisa. Infelizmente temos uma herança filosófica grega terrível sobre esse tema e também o período da Idade Média, onde criaram a doutrina do inferno, do purgatório. Tudo isso corrobora para uma visão errada da palavra de Deus. A Bíblia, volto a repetir, ela tem uma posição correta, concreta e absoluta com respeito ao homem após a morte, ok? Então, quando nós olhamos para essas interpretações erradas, encontramos 3 teorias, ok? Vamos colocar nesta linguagem e depois vamos mostrar para você qual é a certa. A primeira é chamada de tricotomia. O que é a tricotomia? É a concepção de que o homem é constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. Mas você tem também a dicotomia, a ideia de que o homem é composto de 2 partes: corpo e alma. Ok?
ok? E o monismo, concepção de que o homem é composto de um único elemento e de que seu corpo é a própria pessoa. Mas o que a Bíblia fala a respeito do estado do homem na morte? Vamos lá então. As teorias usadas, ok? Citadas acima: tricotomia, dicotomia e monismo, ok? Vamos trabalhar então dentro dessa área aí. O que é tricotomia? Eu já expliquei. Alguns têm a visão de corpo, alma e espírito. Dicotomia, alma e corpo. E monismo, então, uma única coisa. Tudo bem? Vamos lá então. As teorias. Aqueles que defendem a dicotomia utilizam-se da Bíblia, é claro, mas de um texto fora de seu contexto. E lembra que eu disse que é necessário analisar a língua materna? É necessário entender o contexto? Por que eu preciso analisar o contexto? Por que eu preciso examinar a linguagem original? Olha só, aqueles que defendem a dicotomia. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. Ok? É aqui um texto onde aqueles que creem na dicotomia, que o corpo é alma e corpo separado. Alma é uma coisa, corpo é outra coisa. Utilizam-se de textos como esse. Mas no original, a expressão, por exemplo, para espírito é a palavra neshamar, que é traduzido como fôlego, como respiração. E a vida que entrou nele é raiar, que também pode ser usado o verbo ressuscitar. Então, o original, o texto ficaria assim: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a respiração, ou seja, o fôlego do menino, tornou a entrar nele. Olha que diferença. O fôlego, a vida, a respiração, o neshamar, voltou a entrar nele, ok? Vamos agora para aqueles que defendem a tricotomia. Utilizam-se de textos também fora do seu contexto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Lembrando que Paulo não estava preocupado em falar do estado do homem na morte. O tema aqui é um outro, e você vai descobrir qual. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Olhando para esse texto, encontramos aí uma tricotomia, não é verdade? Espírito, alma e corpo. Só que não. Paulo não está falando disso. O tema principal aqui: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Percebe que o texto está falando da santificação? O que deve ser santificado? Vamos então agora entender a palavra. Olha que interessante, quando Paulo então diz, né? Primeiramente ele diz que o meu coração, a palavra usada aqui é cardia. Olha que interessante, espírito, alma e corpo. A palavra então aqui para espírito, Paulo está utilizando-se da palavra cardia. Cardia, o que significa essa expressão? Cardia já diz tudo, coração. Então Paulo está dizendo que o seu coração seja santificado. Você tem também agora a palavra aqui mente, né? O que Paulo está dizendo? Que o meu intelecto, que as minhas emoções também possam ser santificadas. E por fim Paulo fala do corpo, que é soma. É a soma de todas as coisas, é o ser completo, o corpo. Paulo está dizendo que o seu corpo também seja santificado. Então a tradução: nenhuma parte do ser humano deve ser excluída da influência da santificação, ou seja, eu, ser humano como um todo, devo ter a minha mente, o meu coração e o meu corpo santificado para a honra e glória de Deus. Percebe? Mas e o monismo? Onde encontramos base para o monismo? Você percebeu que tricotomia e dicotomia está fora da interpretação bíblica, são textos fora de contextos. Mas o monismo, seria ele um contexto bíblico? Veremos. Olha para Gênesis capítulo 2, verso 7. Lá diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No hebraico fica narizes, tá? Não está errada aí a minha escrita. Essa é a expressão no original. Então você tem duas palavras: fôlego da vida e alma vivente. Fôlego de vida
é a palavra Neshama. Já usamos ela lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 22. E Neshama é traduzido então como fôlego, como respiração. Então Deus forma um boneco e Deus sopra nele o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quando ele se tornou alma vivente? Quando Deus pega o corpo e sopra nele, nas suas narinas, o Neshamar, o fôlego de vida, a respiração. E aí você tem a palavra Nefesh, que significa ser que respira, ou seja, uma alma é um ser que respira, ok? Então, olhando para o texto, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Entende? Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Alma é uma pessoa viva. Alma é um corpo que tem um fôlego de vida, é alguém que respira, então é uma unidade, ok? Eu não tenho meu corpo dividido em dicotomia ou tricotomia, eu sou uma unidade. E essa unidade, ela não é dividida como as pessoas fazem hoje, tudo bem? Então eu não tenho uma alma, eu sou uma alma, ok? Mas olhando para o texto também, encontramos um outro problema que tem a ver com as almas debaixo do altar. Por quê? A cena, ela está simbolizando crentes que foram sacrificados por sua fé. Em tempos anteriores, a abertura desse selo, ou seja, esse é o quinto selo. Não há objetivo de explicar, então, o estado dos mortos. O que João está falando são os mártires dos 3 primeiros selos, certo? Você tem aí o cavalo vermelho, você tem o cavalo amarelo e você tem o cavalo preto. Lembra que esses 3 cavaleiros, eles matam as pessoas, eles sacrificam as pessoas. O cavalo branco é a era que os cristãos começam a se desenvolver, as igrejas começam a crescer. Mas você tem o cavalo vermelho, você tem o cavalo preto, você tem o cavalo amarelo, que é perseguição, que é morte, que é derramamento de sangue. Então são esses os mártires. Aqui é uma linguagem simbólica, não é literal. São pessoas clamando: até quando, Senhor, vamos sofrer? Até quando, Pai, o Senhor não vai vingar o nosso sangue? É como Jesus disse a respeito de Abel, que o sangue dele clamava da terra. Caim, cadê o teu irmão? Eu ouço o sangue dele clamando da terra. Percebe? É uma linguagem figurativa. É como se a pessoa estivesse morrendo, clamando a Deus por justiça. É isso que João está dizendo. Tudo bem? Agora também vale ressaltar qual é o altar. Porque olhando para o santuário, encontrávamos 2 altares. Um altar que ficava do lado de fora, que era o altar de sacrifícios, e um altar interno, que era o altar de incenso. O altar de incenso, ele tinha uma única função. Você colocava um incenso e aquela fumacinha dele entrava no local santíssimo e automaticamente subia aos céus, significando que Deus estaria atendendo às nossas orações chegando a Deus com um cheiro suave. Mas o altar mencionado aqui é o altar de holocausto. Era onde o cordeiro era sacrificado, era onde as pombinhas eram sacrificadas, era onde os animais morriam. Sabe o que isso me mostra? Que este sangue dos mártires derramado no altar é porque eles morreram defendendo o nome de Cristo. E o texto diz, por causa da palavra de Deus e do testemunho, eles foram sacrificados, eles morreram, derramaram o sangue deles, derramaram a vida deles em prol do amor a Cristo Jesus, foram sacrificados. Então eles estão dizendo, assim como Cristo foi sacrificado, eles também foram defendendo o nome de Cristo, fazendo de tudo para que outros também pudessem conhecer a Cristo. É por isso que Tertuliano disse, quanto mais sangue de cristão é derramado, mais cristãos levantam sobre a terra, porque o sangue do cristão é como semente. Essa foi a fala dele, ok? Mas vamos continuar, olhando para o texto. Esse período do quinto selo, ele cobre os mártires do ano 538 até 1798, que é aquele período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é o período de 3 anos e meio, é o período de 42 meses ou o período de 1260 anos, que na realidade são os mesmos períodos, é o mesmo período, tá bom, amigo? E por fim, o que nós entendemos então sobre isso aqui? É um texto simbólico. João não está preocupado em falar do estado dos mortos, ok? Do homem quando morre.
João não estava preocupado em defender teorias relacionadas aqui aos altares, porque aqui o altar que ele está se referindo é o altar de holocaustos, porque essas pessoas foram sacrificadas em nome de Cristo, ok? Pelo cavalo vermelho, pelo cavalo preto e pelo cavalo amarelo. Ficou claro para você? Quinta-feira estaremos estudando novamente um novo tema. Que Deus abençoe você. E eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tudo. Pedimos o perdão pelos nossos pecados. E também, Pai, suplicamos que em nome de Cristo, cada vez mais possamos entender a Sua palavra na beleza da Sua santidade. Que o nosso eu possa ser esvaziado, para que assim possamos entender o Teu querer e a Tua vontade, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, amigo? Que Deus abençoe você. Não esqueça, deixe o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe esse link para que mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus. Forte abraço e até o próximo estudo.